A minha namorada contou a todos sobre os meus problemas financeiros na festa do meu aniversário, e eu decidi responder à altura. O que aconteceu a seguir surpreendeu todos. Ninguém esperava que eu tivesse coragem para isso. Bem, isto não é fácil de escrever. Mas preciso de desabafar, porque tem me consumido por dentro nas últimas semanas. Tenho 29 anos e tudo aconteceu na minha própria festa de aniversário. Uma noite que achei que ia ser sobre mim, rodeado de amigos, bolo e gargalhadas, acabou comigo a sentir-me um parvo, enquanto a minha namorada me humilhava à frente de toda a gente. Mas vamos voltar um pouco atrás. Namorávamos há quase um ano. Ela chama-se Tessa. É daquelas pessoas que entra numa sala e capta logo as atenções. Confiante, sempre impecável, fala como se tivesse o mundo na mão. Ao início, era cativante. Gostava daquela energia. Gostava do facto de ela me incentivar a melhorar, ou pelo menos era isso que eu pensava. Tinha perdido o emprego 4 meses antes da festa. Não contei a muita gente. Não por vergonha, mas porque estava a lutar. Entrevistas, trabalhos pontuais, candidaturas atrás de candidaturas. Não queria a pena de ninguém, e muito menos que a minha situação me definisse. Até essa sabia. Disse que compreendia. Disse, todos passamos por fases difíceis. Até se ofereceu para pagar as compras do supermercado 1 ou 2 vezes. Achei que estava a ser solidária. Para o meu aniversário, planeamos uma coisa simples em casa. Uma noite descontraída com amigos chegados, umas pizzas, bebidas, nada extravagante. Estava mesmo a precisar daquela pausa da pressão de procurar emprego. As pessoas começaram a chegar por volta das 19 horas. Estava a ser agradável. Risos, música. O meu amigo Chris trouxe aqueles chapéus de festa ridículos que insiste sempre em usar, mesmo que já ninguém tenha 6 anos. Estava mesmo a sorrir. Lembro-me de pensar, estava mesmo a precisar disto. Depois veio o discurso. A Tessa bateu no copo de vinho com uma colher, por volta das 21 horas. Todos olharam. Subiu para um dos bancos altos da cozinha, com um ar de quem ia fazer um brinde sacado de um filme romântico. Não estava à espera, nunca pedi esse tipo de atenção. Mas pensei, ok, talvez fosse só dizer algo carinhoso. Afinal, era o meu aniversário. Mas estava redondamente enganado. Começou bem. Estamos aqui para celebrar um homem incrível, disse, piscando-me o olho. É bondoso, divertido, atencioso. E depois veio a viragem. Mesmo que esteja a passar por algumas dificuldades financeiras neste momento. Pisquei os olhos. Ri-me nervosamente, achando que tinha ouvido mal. Mas ela continuou. Sabem, é preciso coragem para continuar em frente quando se está desempregado. A viver à base de massas instantâneas e esperança. Risos. Risos reais. Dos meus amigos. Pessoas que conheço há anos. Lembro-me do Chris cuspir cerveja para dentro do copo. E eu ali. Parado. E não ficou por aí. Eu até lhe disse que não tinha de se sentir mal por não pagar a renda deste mês. Nem a do mês passado. Nem a do anterior. Estamos em 2023, a inflação, não é? Mais gargalhadas. Juro que senti o estômago dar um nó. Como se o meu corpo se virasse do avesso. As mãos a suar. Mas não conseguia mexer-me. Olhei à volta. O meu melhor amigo Miguel olhava para o chão. O Samuel, colega da universidade, murmurava algo à namorada, com as sobrancelhas levantadas. A Tessa ria-se agora. Como se não tivesse acabado de me envergonhar à frente de toda a gente que me aproxima. Nem me lembro bem do resto da noite. Acho que me fechei na casa de banho até quase todos irem embora. Alguém bateu uma vez à porta, perguntou se estava bem. Não respondi. Quando saí, a casa estava meio vazia. A Tessa estava no sofá, a mexer no telemóvel como se nada se tivesse passado. Olhou para mim e disse, não sejas tão sensível. Só estava a tentar animar o ambiente. Animar o ambiente?
Não vou mentir, não dormi aquela noite. Fiquei deitado a olhar para o teto, ao lado de alguém que claramente achava que as minhas dificuldades eram uma piada. Que valorizava mais a impressão social do que a minha dignidade. E o pior? Tinha-lhe agradecido por organizar a festa, mais cedo naquela noite. Abracei-a e disse-lhe que apreciava o gesto. Nunca me senti tão parvo na vida. Depois daquela noite, prometi a mim mesmo que ia falar com a Tessa no dia seguinte. Precisava de respostas. Precisava de perceber como é que ela podia achar que aquilo era minimamente aceitável. Mas quando acordei, já tinha saído. Deixou um bilhete no balcão da cozinha como se nada tivesse acontecido. Fui ao Pilates. Amo-te. Com um coração no fim. Fiquei a olhar para aquele coração como se fosse uma piada. Amor? Não. Aquilo não era amor. Era encenação. A verdade é que tentei relativizar. Juro que tentei. Disse a mim mesmo que talvez ela não tivesse intenção de me envergonhar. Talvez tivesse bebido um pouco demais. Talvez achasse que estava a ser engraçada e não percebeu o impacto. Estava a enganar-me a mim próprio. Mas algo não batia certo. E nos dias seguintes, comecei a reparar em coisas que me deixaram desconfortável. As pessoas estavam diferentes. O Chris não respondeu às minhas mensagens. Ele responde sempre logo, conhecemo-nos desde o secundário. O Samuel mandou uma mensagem a dizer, espero que estejas bem. Se precisares de alguma coisa, diz. Mas foi tudo muito vago. Como se quisesse dizer mais, mas não soubesse como. Depois houve a Emma. Ela namora com um antigo colega meu do trabalho, e somos próximos desde a universidade. Passou por minha casa para me entregar um casaco que tinha deixado lá há meses. Nem sequer o tinha pedido. Disse só que sentiu que talvez eu fosse precisar dele agora. Eu perguntei, o que é que isso quer dizer? Ela hesitou. Depois olhou-me nos olhos e disse, mereceis melhor, Kiff. A sério. Fiquei sem saber o que responder. Ela foi-se embora antes que conseguisse perguntar mais. Nessa noite, cedi. Fiz algo que provavelmente não devia ter feito. Fui ver os grupos de mensagens da Tessa. Não as conversas privadas, só os grupos abertos no portátil dela. Senti-me mal por estar a invadir a privacidade dela, mas já não aguentava. Precisava de saber. E o que vi? Mudou tudo. Num grupo com amigas da universidade, o grupo chamava-se Power Girls Esmalte para Unhas, a Tessa andava a falar de mim há meses. E não eram só piadas. Eram coisas cruéis. Eis algumas que me ficaram na memória. Ugh, o Kiff ainda anda à procura de trabalho. Qualquer dia tenho de me declarar como a sugar mama dele no IRS, lol. Se ele disser outra vez oportunidade de networking, juro que atiro o portátil dele pela janela. Hoje ofereceu-se para fazer o jantar. Tão querido. Mal posso esperar pelo meu prato de arroz com lágrimas. E todas riram. Riram. Chamaram-me de homem mantido, disseram que eu era fofo, tipo cachorro abandonado. Mas o pior? Ela escreveu, se isto não resultar, pelo menos tenho a minha fase de namorei com um falido para contar na minha história de superação. Aquilo bateu-me como um murro no estômago. Fechei o portátil. Fiquei ali sentado. Devia ser meia-noite. Acho que fiquei no escuro durante 1 hora. Nem consegui chorar. Só repeti aquela frase na cabeça como se fosse um pesadelo. Namorei com um falido, história de superação. Eu era só um capítulo na vida dela. Só isso. Não um parceiro. Não alguém que ela amava. Apenas uma história para contar quando se tornasse alguém de sucesso. Nessa noite, mais uma vez, não preguei olho. De manhã, confrontei-a. Ela entrou em casa como se tudo estivesse bem. Olá, amor, disse ela, atirando o saco do ginásio para o chão. Pedi-lhe que se sentasse. Ela logo ficou na defensiva. O que é que se passa? Disse-lhe, vi as mensagens no grupo. Pumba! A cara dela ficou vazia.
Gostava de poder dizer que ela pareceu arrependida. Ou surpreendida. Mas não. Revirou os olhos. Literalmente. Já te disse que és demasiado sensível, murmurou. Tessa, disse eu, transformaste-me numa piada. Humilhaste-me à frente dos meus amigos. E andas a fazer isso há meses nas minhas costas. Ela cruzou os braços. Oh, vá lá. Era só conversa de amigas. Achas que sou a única que desabafa sobre o namorado? Devias ver o que a Emma diz sobre o Brad. E foi aí que percebi. Ela não se importava. Não era um mal-entendido. Era mesmo quem ela era. Tu gostas sequer de mim? Perguntei. Ela encolheu os ombros. Encolheu os ombros. És fixe. Só pensei que, à tua idade, estarias um bocadinho mais avançado na vida. Juro, senti algo a partir-se dentro de mim. Levantei-me, peguei nas chaves e saí. Nem sabia para onde ia, só precisava de sair daquele apartamento antes de fazer algo de que me arrependesse. Andei de carro durante 1 hora, estacionei num supermercado qualquer e fiquei ali, no silêncio. Foi aí que me caiu a ficha. Esta mulher, esta pessoa em quem confiei o meu lado mais vulnerável, não só me desrespeitava. Ela desprezava-me. E eu, de alguma forma, fui cego, ingênuo e estúpido ao ponto de não ver. Então sim. Depois de ler aqueles mensagens, depois de ela me olhar nos olhos e encolher os ombros quando lhe perguntei se ela gostava mesmo de mim, percebi uma coisa. Estava a desperdiçar a minha energia a ficar magoado. O que eu realmente precisava era ser inteligente. Vejam, a Tessa queria transformar-me na piada. No caso de Caridade. O tipo que ela apoiou enquanto estava a passar dificuldades, o seu pequeno projeto. A sua história triste com um emoji de coração no fim. Ela queria ser a heroína da minha queda. Mas ela errou. Porque o que ela se esqueceu foi que eu já não era o tipo que era antes. Sim, estava falido. Mas não estava acabado. Há uma diferença. E mais importante? Eu tinha provas. Tinha uma pasta cheia de capturas de tela, fotos, conversas guardadas. E decidi dar-lhe exatamente o que ela queria, o centro das atenções. Deixem-me explicar. Na semana seguinte ao confronto, não disse muito. Fui mais calado, afastado. Como se ainda estivesse magoado. Como se estivesse a lamber as minhas feridas. Deixei a pensar que ela tinha ganho. Ela até começou a convidar as amigas para cá outra vez, rindo daquela forma educada e falsa que ela faz quando quer sentir-se poderosa. Eu dormia no sofá e dizia que precisava de tempo para pensar. Mas o que eu estava a fazer? A planear. Lembram-se do Chris? O meu amigo que não respondeu às minhas mensagens depois da festa? Acontece que ele estava revoltado, não comigo, mas com ela. Tinha ouvido-a vangloriar-se com uma das amigas na festa, depois de eu ter ido para o banheiro, de como ele devia ser grato por ela estar com ele, e como ela estava a fazer um trabalho de caridade. O Chris ficou nojo. Disse-me que ficou calado no início, porque não queria intrometer-se na nossa relação. Mas depois de eu lhe contar o que encontrei no grupo de mensagens dela, ele disse as 6 palavras que acenderam o estupim. Então, o que é que vais fazer? Eu sorri. Lembras-te que o aniversário dela é na próxima semana? Ele acenou. Ah! Merda! Deixe-me ser bem claro, não estava à procura de uma vingança mesquinha. Não ia queimar a roupa dela ou riscar o carro dela. Não sou esse tipo de pessoa. Eu só queria que a verdade saísse, a verdade completa, sem filtros, à frente da mesma audiência com a qual ela me humilhou. Então fizemos um plano. A Tessa andava a planear o jantar de aniversário há semanas. Um bar fancy no topo do prédio, uma sala privada, código de vestuário com aquele estilo de só deusas. Pediu-me se eu podia ajudar a cobrir parte do custo da reserva, já que andava a carregar-nos financeiramente. Olhei-a diretamente nos olhos e disse, claro. Ela sorriu. Vês? Estás a aprender. Quase vomitei. Mas continuei a fazer de conta.
Agora, aqui é onde a coisa se complica. Falei com algumas das amigas dela, pessoas com quem sempre me dei bem. Duas delas, incluindo a Emma, que me avisou com o casaco, não estavam de acordo com o comportamento recente dela. Concordaram em estar no jantar e até se ofereceram para ajudar a preparar o terreno. Então o grande dia chegou. A Tessa entrou no lounge aparecer um anúncio de influencer, cabelo perfeito, maquilhagem impecável, saltos que faziam um barulho como se estivessem a insultar o chão. Ela fez uma entrada triunfal, claro. Absorvia toda a atenção. Eu cheguei 15 minutos depois com o Chris, a segurar um pequeno saco de presentes. Ela iluminou-se. Até vieste. Eu sorri. Claro. Não ia perder isto por nada. Ela adorou. Começou a fazer aquele truque onde finge ser humilde, mas está sempre a lembrar a todos o quão incrível ela é. Oh, não é nada, mesmo. Só um jantar pequeno com as minhas pessoas mais chegadas, e o meu namorado projeto ela brinca, dando-me uma cotovelada. Todos riram, menos a Emma e o Chris. Eles olharam para mim. Esperei até a sobremesa ser colocada na mesa. Depois levantei-me. Ei, posso dizer umas palavras? A Tessa aplaude. Ele vai fazer um brinde. O meu doce poeta. Limpei a garganta. Em primeiro lugar, feliz aniversário, Tessa. És, bem, certamente inesquecível. Alguns risos. E em segundo lugar, quero agradecer. Porque estar contigo ensinou-me muita coisa. Como o que o amor não é. E o que nunca mais vou aceitar. Ela piscou os olhos. O sorriso começou a tremer. Tirei o pequeno saco de presentes debaixo da mesa e entreguei-lhe. Ela abriu. Dentro? Uma pen USB. Com a etiqueta Glow Up Story, edição sem cortes. Ela franziu o sobrolho. O que é isto? Tudo o que disseste sobre mim nos últimos 4 meses. As capturas de tela. As mensagens. As piadas. As vanglórias. Os teus pequenos monólogos de caso de caridade. Silêncio. Pensei que, já que fui tão grande parte da tua história, devia deixar-te algo para te lembrares de mim. As pessoas ficaram atônitas. As amigas dela começaram a sussurrar. A Emma estava a olhar para ela como se tivesse visto um fantasma. A Tessa tentou falar. Espera. Kiff, o que estás a fazer? Eu não a deixei terminar. E só para saberes? Arranjei um trabalho na semana passada. 6 dígitos. Remoto. Encontraram o meu portfólio de design antigo e entraram em contato. Ela ficou pálida. E já mudei as minhas coisas. O Chris ajudou-me esta manhã. Podes ficar com o arroz e as lágrimas. Levantei-me e saí. Silêncio absoluto atrás de mim. Só o som dos saltos dela enquanto ela corria atrás de mim. Ela alcançou-me lá fora. Humilhaste-me à frente de toda a gente. Eu virei-me para ela, calmo como nunca. Engraçado. Foi exatamente assim que me senti no meu aniversário. Depois caminhei para longe. E não a vi mais desde então. Então, depois de deixar aquela bomba no jantar de aniversário da Tessa e sair com a coluna erguida mais do que tinha estava há meses, achei que aquilo tinha acabado. Soiler, não tinha. Mas antes de chegarmos àquela bagunça, deixa-me explicar a verdadeira reviravolta, a parte que a Tessa nunca imaginou na sua fantasia condescendente de um glow-up. Lembram-se de como mencionei que arranjei um novo trabalho? Pois é. Isso é real. Cerca de uma semana antes do jantar de aniversário dela, recebi um e-mail de um diretor criativo de uma agência boutique de publicidade em Nova York. Aparentemente, alguém encontrou o meu antigo trabalho de design num site de portfólios de freelancers que eu nem lembrava que ainda tinha. Eles estavam à procura de alguém com ideias frescas para uma campanha de rebranding de uma startup de tecnologia importante. O salário? Vamos dizer que eu passei de estar a fazer scroll nervoso no Indeed para estar a olhar para um contrato de 6 dígitos, com benefícios, flexibilidade remota, e um bônus de assinatura que quase me fez deixar o telemóvel cair.
Ainda não tinha contado a ninguém. Nem ao Chris. Mantive em segredo porque queria fazer a surpresa no momento certo, e já sabem como aquilo acabou no jantar de aniversário. Portanto, sim. Arranjei o trabalho. Assinei os papéis no dia seguinte a sair da casa da Tessa. E agora eu tinha opções. Fiquei na casa do Chris durante umas semanas enquanto procurava um apartamento novo. Encontrei um cantinho moderno na cidade, com janelas do chão ao teto e espaço suficiente para esticar os músculos pela primeira vez em muito tempo. Na primeira noite na nova casa, pedi sushi, coloquei a minha playlist favorita e deitei-me no chão da sala em silêncio, a absorver tudo. Liberdade. Paz. Dignidade. Mas o universo ainda não tinha acabado comigo. Cerca de 2 semanas no novo trabalho, fui convidado para um mexer casual no terraço de um prédio no Brooklyn, só alguns designers e marqueteiros a beber uns copos, a fazer network e a conversar sobre o trabalho. Quase não fui. Socializar ainda me dava ansiedade depois de tudo o que aconteceu. Mas fui. E foi aí que a vi. Não, não foi a Tessa. Foi a Jasmine. A Jasmine era alguém que eu não via desde o secundário. Na altura, tínhamos inglês avançado juntos, e juro que ela foi a única razão pela qual passei aquela disciplina. Ela era quieta, mas afiada, o tipo de pessoa que ficava discreta, mas sempre tinha uma energia feroz por baixo da superfície. Perdemos o contato depois da graduação, a vida aconteceu. Então, imaginem a minha surpresa quando entrei no terraço e lá estava ela, com a câmera na mão, a tirar fotos promocionais para o evento. Mesmo os olhos penetrantes, mesmo a meia sorriso pensativo. Mas agora ela tinha todo aquele estilo de fotógrafa, blazer oversized, botas de combate, absolutamente radiante à luz dourada da tarde. Ela viu-me e inclinou a cabeça. Kiff! Eu pisquei os olhos. Jasmine? Ficamos a olhar um para o outro durante um segundo e rimos da absurda coincidência. Ela pousou a câmera e deu-me o abraço mais caloroso que tive em anos. Passamos a noite toda a pôr a conversa em dia. Acontece que ela tem trabalhado como freelancer criativa, a construir a sua própria marca. Ela também estava a ralar. Troquei histórias, as reais, não as versões filtradas no Instagram. Contei-lhe tudo. Não todos os detalhes sujos sobre a Tessa, mas o suficiente. Ela ouviu sem julgar, sem pena. Simplesmente, ouviu. E então ela disse algo que me desfez por dentro. Sabe, eu sempre pensei que tu ias fazer algo grande. Eu ri. A Tessa não achava. A Jasmine olhou para mim. Ela não te conhecia. Eu conhecia. Isso bateu diferente. Nessa noite, fui para casa com uma sensação estranha no peito. Não era amor, ainda não. Mas era o tipo de paz que vem quando alguém te vê sem pedir uma versão descontada de ti. E então, começaram as mensagens. A Tessa não tinha acabado. Ela mandou-me uma mensagem 3 dias depois do desastre do aniversário. A primeira mensagem dizia: Tu realmente fizeste um palhaço de ti mesmo. Depois: Espero que aproveites o teu novo trabalho brilhante. Uma pena que ninguém mais vai aguentar o teu trauma de pobre. Depois mandou uma mensagem de voz, eu nem a ouvi. Guardei-a, apaguei o número dela depois disso. Mas ela continuou a mandar. Novos números. Demais no Instagram. E-mails. Até fez um segundo TikTok, sim, ela era uma daquelas pessoas, em que mencionava vagamente o ex-tóxico que não conseguiu lidar com uma mulher poderosa. Os meus amigos enviaram-me isso. Eu nem me dei ao trabalho de responder. Porque, a essa altura, eu estava ocupado a viver. Eu e a Jasmine começamos a falar mais. Depois começamos a sair. E então, bem, já sabem como isso vai. Ela não é só gentil. Ela está presente. Não me faz sentir pequeno ou envergonhado por precisar de ajuda ou por não ter tudo no lugar o tempo todo. Quando lhe contei sobre as mensagens do grupo da Tessa, ela não riu. Ela ficou furiosa. Por mim. E foi aí que eu soube. Isso não era só um rebote. Era a cura.
Então, vamos colocar as coisas no lugar. Agora, eu estava nas nuvens. Novo trabalho, novo apartamento, um relacionamento crescente com a Jasmine que parecia mais real em algumas semanas do que um ano inteiro com a Tessa. A vida finalmente estava avançando. Eu não ouvia nada da Tessa há umas 2 semanas. Achei que talvez, ela tivesse finalmente desistido. Mas já sabem que isso não funciona assim. Tudo começou quando a Emma me mandou uma mensagem numa quinta-feira aleatória à tarde. Cara, tá vendo isso? Ela me mandou uma captura de tela. A Tessa tinha postado uma foto no Instagram dela no meu antigo apartamento, sentada no mesmo sofá onde eu costumava dormir, bebendo vinho, com a legenda: brindando a superação das pessoas que te seguraram taças de champanhe a faíscas. Agora, aquele sofá? Eu tinha vendido no Facebook Marketplace antes de me mudar. E de repente lembrei da notificação estranha no Venmo de um cara chamado Tyler, a quem eu tinha vendido o sofá, o mesmo cara que, adivinhe, costumava flertar com a Tessa na nossa academia. Pois é. Ela comprou o sofá de volta. Isso, por si só, já era estranho. Tipo, obsessivamente estranho. Mas o post bombou com comentários, todas aquelas seguidoras dela aplaudindo, dizendo que ela merecia mais, chamando-me de namorado cama morta, sei lá, o que significa isso. Eu só ri. Sério, já estava por cima disso tudo. Até que recebi um e-mail. Do RH. Do meu novo trabalho. Aparentemente, alguém, adivinhem quem, tinha enviado uma queixa anônima alegando que eu estava usando os recursos da empresa para bullying e assédio a mulheres online, com capturas de tela. Dos meus posts no Reddit. Sim. Essa conta no Reddit. Essa história. Esse enredo todo. Ela achou. Ou alguém que ela conhece achou. E ela tentou usar isso contra mim. Agora, aqui vai a parte engraçada. As capturas de tela que ela mandou estavam tão editadas que me faziam parecer que eu estava conduzindo uma verdadeira campanha de ódio. Vários trechos das minhas palavras cortados ou distorcidos, completamente fora de contexto. Uma linha foi destacada e colorida. Ela me humilhou, então eu a humilhei. Bem, sim. Eu disse isso. Mas não da maneira como ela estava apresentando. Enfim, fui chamado para uma reunião de Zoom com o RH. Meu estômago estava em um nó. Eu achei que tudo que eu tinha construído, o trabalho, a paz, o progresso, estava prestes a ir pelos ares por causa da última granada vingativa dela. Mas aí, a reviravolta inesperada aconteceu. A chefe do RH era a prima da Jasmine. Não estou brincando. Eu nem sabia disso até ela aparecer na tela, reconhecer o meu nome e sorrir. Eu senti meu pulso desacelerar um pouco, e ela disse: Oi, Kiff. Acho que nos conhecemos indiretamente. A Jasmine falou muito sobre você. Eu pensei, quais são as chances? Expliquei tudo. Fui honesto. Abri os meus posts reais no Reddit. Mostrei os timestamps. Até deixei ela ver os comentários onde eu dizia claramente que não tinha mencionado a Tessa publicamente e nunca tinha divulgado informações pessoais dela. A prima da Jasmine, vamos chamá-la de Nina, leu em silêncio por 1 minuto. Depois, ela se inclinou para a frente e disse: Bom, isso é louco. E depois acrescentou: Vamos documentar a queixa para protocolo, mas honestamente? Parece que você escapou de uma cilada. Eu vou cuidar disso. Foi isso. Caso encerrado. Mas o universo não havia terminado ainda. Porque, 2 dias depois, a Emma me ligou rindo tanto que mal conseguia respirar. A Tessa, aparentemente ainda tentando controlar os danos, acidentalmente postou uma gravação de tela dela editando as capturas de tela falsas da queixa de RH no TikTok, enquanto tentava gravar um tutorial sobre como expor tóxicos. Ela subiu o rascunho errado. Agora, milhares de pessoas viram um vídeo dela literalmente cortando textos, adicionando mensagens falsas, e falando sozinha tipo: agora eu vou dizer que ele me ameaçou. Ela se expôs sozinha. No TikTok. Publicamente. O vídeo viralizou.
Não foi viral no sentido apocalíptico, mas viral o suficiente para alguns amigos em comum começarem a chamar ela de mentirosa. Uma menina até fez uma resposta e disse: "É por isso que algumas de vocês estão solteiras, não porque os homens são lixo, mas porque estão aqui filmando fanfic de Law e Order, SVU sobre os ex." A conta dela sumiu na manhã seguinte. Puf! Ela desapareceu como um fantasma. Depois disso? Silêncio. Silêncio real. Nunca mais ouvi nada dela. Acho que todo mundo tem uma batalha final no jogo antes dele acabar, e ela jogou todas as suas cartas. Eu e a Jasmine? Continuamos juntos. Continuamos crescendo. Eu contei a Jasmine sobre o plot twist do RH, e nós rimos durante uns 20 minutos seguidos. Então ela disse algo que ficou marcado em mim. Sabes qual foi a verdadeira vingança? Teres te tornado a versão de ti mesmo que ela nunca acreditou que existia. Isso tocou lá no fundo da minha alma. É estranho, realmente, como, depois que tudo explode, depois que as mentiras se desfazem, depois que a vingança acontece e a poeira finalmente baixa, fica só o silêncio. Não o tipo de silêncio que dói. O tipo de silêncio que cura. A Tessa desapareceu do mapa. Excluiu todas as suas redes sociais. Pelo que soube de alguns conhecidos em comum, ela disse que estava tirando uma pausa do mundo digital para focar no seu crescimento pessoal. Tradução: se escondendo dos estragos que ela mesma causou e das evidências que deixou para trás. Tanto faz. Eu já não pensava mais nela. A minha energia tinha mudado. A vida depois da Tessa não foi dramática. Foi tranquila. Suave. Como entrar em um dia ensolarado depois de meses de cinza. Eu e a Jasmine não apressamos nada. Isso é o que eu mais gosto nela, ela é intencional. Quando ela segura a minha mão, ela realmente significa aquilo. Quando pergunta como eu estou, ela espera pela resposta. Sem preocupações falsas. Sem tentar consertar nada. Só presença. Ela veio uma noite com comida de rua e uma câmera Polaroid velha. Disse: "Quero começar a capturar as coisas suaves. As coisas que a gente nunca pensa em lembrar." Tiramos fotos de nós comendo no chão, rindo com a boca cheia de macarrão, o Cooper, o gato dela, rastejando pela mesa como uma ameaça. Nós tiramos fotos do normal. Naquela noite, ela me fez uma pergunta simples. Quando foi a última vez que você se sentiu seguro na sua própria história? Isso me atingiu mais forte do que qualquer término já fez. Porque por anos, eu não fui o personagem principal na minha vida. Eu era o acessório de alguém. O caso de pena de alguém. O cara engraçado, o cara de segunda opção, o cara que ela aceitou até encontrar algo melhor. Mas agora? Agora eu estava construindo algo. Comecei a fazer terapia. Não porque a Jasmine me empurrou, mas porque eu finalmente queria sentar naquela cadeira e falar tudo em voz alta. Sobre a Tessa. Sobre minha família. Sobre a vergonha que eu carregava como uma mala com uma roda quebrada. O meu terapeuta me fez uma pergunta que eu nem sabia que estava evitando. Qual parte de você achava que merecia ser humilhado? E sim. Essa me fez abrir algo dentro de mim. Por que eu deixei a Tessa pisar em cima de mim, não deixei? Eu deixei ela fazer piadas sobre os meus problemas financeiros, deixei ela criar essa história de que eu era um dependente triste, porque uma parte de mim acreditava nisso. Eu achei que era sortudo por tê-la. Não era. Eu só estava treinado a pensar que o amor tinha que ser conquistado através da dor. Mas com a Jasmine? É diferente. São manhãs preguiçosas de domingo. É vê-la amarrar o cabelo com uma caneta e cantar desafinada enquanto edita fotos. É ela adormecer com a cabeça no meu peito, murmúrios sobre os sonhos que teve quando era criança. É ela me dizer: "Você não tem que provar nada. Só esteja aqui." E talvez essa seja a verdadeira reviravolta dessa história. A vingança não foi expor a Tessa. Foi me reconquistar. Eu fui promovido no trabalho, agora sou líder criativo. A série de fotos da Jasmine foi adquirida por uma galeria local. Estamos pensando em viajar. Talvez para a Islândia.
talvez para o Japão. Ainda não sabemos. O mundo de novo parece amplo. Na semana passada, encontrei um daqueles chapéus de festa antigos do meu aniversário, aquele onde tudo desmoronou. Eu estava prestes a jogar fora, mas a Jasmine me impediu. Guarda, ela disse. É parte da história. Então eu guardei. Eu não tenho um grande clímax dramático para essa atualização. Nenhuma traição ardente ou colapso viral. Só paz. Paz real, honesta. Mas se você ainda está comigo, se você leu essa história e talvez se viu em algumas partes dela, quero dizer algo diretamente a você. Nunca deixe alguém te fazer sentir pequeno por estar lutando. Não confunda crueldade com força. Não chame isso de amor se não te deixar respirar. E quando você finalmente sair? Viva! Alto. Suave. Do jeito que for certo para você. Mas viva! Sinceramente, eu pensei que tinha terminado. História concluída. A menina mais posta, a boa encontrada, vida reconstruída, corte para uma música indie suave sobre um montante de cura, encontros de brante e iluminação estética de apartamento. Mas a vida não acaba com um toque final. Ela persiste. Ela se repete. Às vezes, ela volta para bater na sua porta uma última vez. E foi exatamente isso que aconteceu. 3 meses depois de tudo, eu recebi uma carta. Sim, uma carta de verdade. Em um envelope. Sem endereço de remetente, mas eu reconheci a caligrafia de imediato. Tessa. Eu fiquei na cozinha segurando aquilo como se fosse uma bomba. Parte de mim queria jogar direto no lixo. Mas a curiosidade? Esse desgraçado sempre vence. Então eu abri. Era 2 páginas. Escritas com cuidado. Sem borrões. Sem rasgos. Só palavras.